Boa tarde para todo mundo. Gente, eu vou acelerar um pouco o nosso estudo do livro de Jó. Então, eu vou praticamente fazer um pouco mais vídeos na semana, porque eu estou indo embora sim, eu estou indo de viagem para passar um tempo lá com a Ana, com a minha filha, em Chipre. A ilha que foi atacada pelo Irã. Estou indo para lá. Bom, vamos aguardar até lá, né, gente? Dia 22 agora, daqui 20 dias, eu estou deixando aqui, indo para Chipre, passar 2 meses lá em Chipre, pegar um solzinho, né? E, nossa, hoje teve sol aqui. Assim, foi um dia bonito hoje. Teve sol, fez 16 graus, então foi bom. Mas indo para Chipre, vou pegar bastante sol, né? Então eu quero acelerar um pouco o nosso estudo aqui do livro de Jó. Eu pensei que não ia ser tão demorado, sabe? Mas está sendo um pouquinho demorado, sim. Então eu vou acelerar um pouquinho a leitura do livro de Jó para poder a gente, quando eu chegar em Chipre, já entrar direto na vida de Jesus de Nazaré. Porque eu sei que todo mundo vai estar muito empolgado para, né, saber mais informações sobre o nosso líder. O que aconteceu com Jesus do momento em que ele deixou o Egito, que ele estava em Alexandria. Foi para lá que Maria fugiu, né? Quando o Herodes mandou matar as crianças, né? O anjo apareceu para José e falou: pega a mulher e leva, vai para o Egito. E foi para a cidade de Alexandria. E Alexandria, na época, era a Nova York ou a Londres da época. Todo mundo que queria estudar bem, que queria se instruir, ia para Alexandria. Alexandria tinha a maior biblioteca da época. Livros de tudo quanto era de gerar, tudo quanto era de país tinha lá. Da China, pergaminhos da China, pergaminhos da Índia. Ela era completa, era uma biblioteca completa, igual a nossa aqui de Londres, né? A British Museum, Museu Britânico. Tinha de tudo nessa livraria. Mas aí aconteceu que nos anos, por volta dos anos 100, cento e pouco, né? Não, até um pouquinho antes, os anos 80, 90. Houve uma rebelião muito grande e tocaram fogo na biblioteca. E depois, quando os muçulmanos dominaram o Egito, eles destruíram o resto. Então, livros daquela época, coisas assim, de muita longevidade, foram perdidas por ignorância, gente. Só por ignorância. Informações que hoje não seriam muito valiosas, de coisas do passado, de históricos, né, da época do Egito, da época da Mesopotâmia, da época de Babilônia, da época de Senaqueribe, sabe? Todas as informações, todos os que os escribas escreveram, né, os sacerdotes, quem fazia a maioria dessas coisas eram sacerdotes, eram os magos, né? Eles que eram os homens mais inteligentes da época. A maioria dos reis não sabia ler nem escrever, então eles contavam com esses escribas, né, que acompanhavam eles. Foi tudo perdido. Mas anyway, o que restou, um pouquinho que restou daquela época, a gente tem suficiente informação para passar muita coisa hoje
para quem quiser saber. Também tem isso, né? Então vamos lá, vamos ao capítulo 21 do livro de Jó. Jó vai responder a Sofar, foi o livro que nós estudamos antes, né? O capítulo que nós estudamos antes, aquelas acusações todas que ele lançou sobre Jó, dizendo que Jó era um hipócrita e que Jó era um mentiroso, porque Jó havia pecado e não confessava o pecado, por isso estava acontecendo tudo aquilo com ele. E a descrição de Sofar era perfeita, só que não se aplicava a Jó. Não era a situação de Jó. E é por isso que eu sempre estou batendo na tecla de não julgarmos os irmãos, porque nós não sabemos o que está por trás daquela história. Então vamos ao que Jó respondeu para Sofar. Então Jó respondeu: ouvi atentamente as minhas razões. Jó estava tentando de novo, era como se fosse um julgamento. Né? Tem um advogado de defesa e o de acusação. Jó estava se defendendo a si mesmo, ele não tinha ninguém ali para defendê-lo. Só tinha os acusadores, mas Jó era o seu próprio defensor. Versículo 2, ouvi atentamente as minhas razões, seja-me isto a vossa consolação. Sofrei-me e falarei. Havendo eu falado, zombai. É o que ele está falando aqui, né? É algum homem que me queixo? É a algum homem que me queixo? Ainda que assim fosse, porque não se angustiaria o meu espírito? Ele está dizendo, quando eu falo, eu exponho as minhas dores, vocês zombam de mim, vocês me acusam, ao invés de me auxiliar. Então ele está dizendo, não estou nem queixando com homens, eu estou fazendo a minha queixa diretamente com o Eterno. Eu não estou queixando de vocês não têm culpa. Quem tem culpa não tem como me responder, que era o Eterno. E aí, diante dessa acusação, os amigos eles ficavam mais bravos. Olhai para mim. De novo, Jó fala a mesma coisa. Ele já falou antes, vocês não estão me olhando, vocês estão desviando o olhar porque, por certo, a visão não é agradável. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne estremece de horror. Quando os amigos olhavam para ele, ele fazia assim. E aí, Jó ainda ficava mais perturbado, porque não tinha espelho para ele se ver, então ele não estava se vendo. Ele não estava se vendo, mas pela reação dos amigos dele, ele sabia que a visão não era agradável. Por que razão vivem os ímpios? Os ímpios envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. O amigo de Jó, Zofar, falou que o final do ímpio era perdição, era perda, era tudo. O Jó falou assim, mas o que eu estou vendo agora é o contrário. E ele tinha razão, porque ele era reto e estava sofrendo tudo aquilo. E os amigos dele, que, né, por certo, pulavam a cerca, estavam muito bem, obrigada. Versículo 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Quer dizer, Jó ainda deu uma fincada nos amigos dele, né? A sua descendência se estabelece na sua presença e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor. O castigo de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Enviam os seus filhos como a um rebanho, seus pequeninos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa. Alegra-se ao som da flauta. Na prosperidade passam seus anos e descem à sepultura em paz.
Todavia dizem a Deus: retira-te de nós. Não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que os sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Gente, Jó estava olhando a situação. Inclusive, a palavra já fala, né? Não, eu acho, ou é em Provérbios ou é em Salmos que fala para a gente não, não atentar para a prosperidade do ímpio. Aí a palavra fala, porque o seu final é caminho de morte. Então o ímpio prospera. O ímpio prospera. Mesmo que depois ele pague o preço quando ele passar daqui para a eternidade. Mas enquanto ele está aqui, Jó está dizendo aqui, ó, ele ainda morre em paz. Mas versículo 16, mas a sua prosperidade não está nas mãos deles, longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição, o destino que Deus reparte em sua ira? Quantas vezes são como a palha diante do vento, como a pragana arrebatada pelo redemoinho? Disse-se que Deus guarda a iniquidade do pai para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o conheça. Jó estava aqui, realmente, Jó estava aqui muito magoado. Jó estava aqui, agora que os amigos dele vão ficar muito mais bravo ainda, porque ele está acusando Deus de dar prosperidade ao ímpio e sofrimento para o que não é ímpio. Jó está aqui realmente dizendo isso. Ele está aqui realmente falando quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios. Gente, é a mesma coisa que a gente está vendo hoje. Quando você olha a situação do Brasil, porque eu estou falando com vocês do Brasil, quando você olha a situação do Brasil, não é isso que está acontecendo. As pessoas que fazem falcatrua, que roubam, não estão prosperando. Eles têm fazendas, têm gados, viajam daqui para ali, têm avião particular, usam os aviões do governo para fazer o que eles querem. É isso que está acontecendo. Jó estava vendo essa situação também. Era isso que Jó estava vendo. É a mesma coisa da gente hoje, diante do Eterno, falar: Senhor, por que aqueles ímpios estão prosperando daquela forma e os teus filhos estão passando necessidade? E aí Jó fala aqui, versículo 19, disse que Deus guarda a iniquidade do pai para seus filhos, mas é a ele, quer dizer, ao ímpio, aquele que está praticando a iniquidade, é que deveria pagar, e não o filho. Ele está acusando Deus de injusto. É interessante que num futuro bem longo, o profeta vai falar exatamente isso. O profeta vai dizer que nunca mais vai se ouvir em Israel dizer que o pai come a fruta verde e o dente do filho é que vai amarelar. O profeta estava dizendo, nunca mais em Israel vai se ouvir que o pai praticou um pecado e o filho vai pagar por ele. Porque essa era a concepção das pessoas da época, por causa dessas situações. Porque eles viam o ímpio prosperando, ficando muito bem, obrigada, aí ele morria, o filho dele assumia, e aí o filho dele perdia tudo. Aí ele falava, então, é porque o pai pecou, mas quem está pagando o preço do pecado do pai é o filho.
Mas não era, né, gente? É que o filho foi criado de uma forma tão sem criação, sem educação e sem conhecimento, que ele não sabe como preservar aquilo que o pai fez. Criou o filho mimado, e o mimado não sabe, não sabe administrar o que ele ganhou. Normalmente, quem fica muito rico assim, fica rico porque ele sabe fazer a riqueza. Na mão dele prospera. Mas quando passa para o filho não aprendeu isso. Então ele perde tudo. E Jó está dizendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo, o pai peca e o filho que vai pagar o preço. Isso é justo? Jó pergunta, isso é justo? É. Versículo 20. Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, pois o que lhe importa a sua família depois de morto, contando-se-lhe o número dos seus meses? Pode alguém ensinar conhecimento a Deus, visto que ele julga até os excelsos? Um morre em pleno vigor, completamente despreocupado e tranquilo, e os seus baldes estão cheios de leite, e a medula dos seus ossos cheia de tutano. Uau! Jó realmente estava muito amargurado com o Eterno aqui. Outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes o cobrem. Conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me tratais. Nossa! Jó estava, não só agora que Jó estava colocando toda a sua mágoa para fora. Ele acusa Deus de injustiça, porque ele cobra de um que não pecou o pecado do outro. Ele diz que quem prospera são os ímpios, que o justo é que sofre as consequências do que o ímpio faz. E agora ele ainda está falando que os amigos dele, estão maltratando ele. Olha aqui, versículo 27. Conheço bem os vossos pensamentos. Eu estou vendo vocês, eu sei o que vocês estão pensando. E os maus intentos com que injustamente me tratais. Vocês estão me tratando com injustiça. E ele estava certo, porque ele estava sendo injustiçado realmente. Vós dizeis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio? Eles reconhecem que Jó era um príncipe no local dele, né, na região dele, mas que agora eles viam que Jó era um príncipe ímpio, porque tudo isso havia acontecido com ele só podia ser ímpio. Não perguntastes aos que viajam e não considerastes os seus relatos. Ele está dizendo, vocês não foram perguntar para quem passava por aqui como é que eles eram tratados. Que os maus são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia do furor? Quem denunciará diante dele a sua conduta e quem lhe dará o pago do que faz? Ele é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. O solo do vale lhe é doce. O solo do vale lhe é doce. Todos os homens o seguem e são inumeráveis os que o precederam, os que vieram antes dele, né? Portanto, como podereis consolar-me com as vossas vaidades? Das vossas respostas só testa
Versículo 34. Portanto, como podeis consolar-me com as vossas vaidades? Das vossas respostas só resta falsidade. Jó realmente estava muito magoado, ele estava acusando tanto Deus quanto os amigos dele. Gente, pode esperar que a resposta de... Eu vou já ler o 22 também, porque aí a gente termina essa fase aqui e depois fica só o discurso de Jó, porque o discurso de Jó é bem longo, são 2 capítulos que eu estou vendo aqui. Quando Jó responde aqui o que ele faz, vai falar para ele. Então vamos ver o que ele faz. Fala. Vamos ver o que ele faz. Fala aqui. Então ele faz, o Tenamita respondeu: pode o homem ser de algum proveito a Deus? Pode até mesmo sábio lhe ser proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? É claro que o Eterno não precisa de nós para nada. Nada. Ele é suficiente por ele mesmo. Nós é que precisamos dele. Mas a acusação dele que ele está fazendo aqui é a Jó, não é a você nem a mim. Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Nossa. Uau. Ele está acusando Jó bastante aqui, gente. Está dizendo que Jó é malicioso. Vamos ver o que ele fala mais? Penhoraste a teus irmãos sem causa alguma. Aos nus despojaste das suas roupas. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Olha o que ele está acusando Jó de ter feito. Falando, ó Jó, você penhorou as pessoas, você pegou dinheiro deles, não tinha misericórdia deles. Você tomava, quando você emprestava, a pessoa não podia pagar, você tomava dele à força. É isso que ele está acusando Jó aqui. Olha o versículo 7. Não deste ao cansado água a beber e ao faminto retiveste o pão. Mas ao Todo-Poderoso pertencia a terra e o homem favorecido habitava nela. As viúvas despediste vazias. Nossa. E quebraste os braços dos órfãos. Quer dizer, as pessoas vinham para trabalhar para ele e ele não pagava. Olha isso, o versículo 10. Por isso é que está cercado de laços e te perturba um pavor repentino. E está teu escuro que nada vês, e estás tão escuro que nada vês, e uma inundação de águas te cobre. Está falando, você não está nem... Jó, você fez tanta coisa errada, você fez tudo isso aqui, você fez tanta coisa errada que agora você nem consegue enxergar. Para você é normal essas coisas. Você nem enxerga que você estava errado. Versículo 12. Não está Deus na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Contudo te dizes que sabe Deus? Julga ele através de escuridão tão densa? Uau! Grossas nuvens o encobrem, de modo que não nos pode ver? E enquanto passeia pela abóbada do céu, queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos?
Eles foram arrebatados antes do seu tempo, e o seu fundamento foi levado por um dilúvio. Ele está se referindo aqui. Nossa, ele está comparando Jó com aquele povo, pelo amor de Deus. Nossa, ele está comparando Jó, gente, com o povo da época de Noé. Porque Deus destruiu, na época de Noé, Deus destruiu porque a maldade estava muito grande. Porque tinham os efilins, né, os gigantes da terra, que estavam. É uma história muito triste dessa época. A palavra não fala quase nada sobre isso, mas tem históricos que falam bastante sobre essa época. E não era nada que prestasse, viu? E ele está fazendo referência a isso, está dizendo, Jó, você é tão errado quanto aquele povo que estava vivendo. Olha aqui o versículo 15. Queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes de seu tempo e seu fundamento foi levado por um dilúvio. Ele está se referindo ao dilúvio de Noé. Que toda aquela maldade, tudo que eles sabiam daquela época foi tudo levado pela água. E está dizendo, Jó, você quer também ir para o mesmo caminho deles? Diziam a Deus, retira-te de nós, o que pode o Todo-Poderoso nos fazer? Olha a dica que ele está dando aqui do que aconteceu na época de Noé. Gente, essa história aqui, se ela foi escrita, não foi mais do que 2000 anos, 1000 e poucos anos depois de Noé. Mais ou menos. Então a história ainda estava bem recente. Comparando com a eternidade, né, gente? Então, o amigo de Jó está dizendo, você quer ser igual esse povo dessa época, Jó? Eles foram levados pelo dilúvio porque diziam a Deus, retira-te de nós, o que pode o Todo-Poderoso nos fazer? Contudo, foi ele que encheu de bens as suas casas, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, o inocente escarneceu deles, dizendo, certamente o nosso adversário é destruído e o fogo consome a sua riqueza. Apega-te a Deus e tem paz com ele, assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as palavras no teu coração, que se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado, se afastares a iniquidade da tua tenda. Ele está dando um conselho aqui para Jó. Jó, arrepende de tudo isso que você fez antes, que eu já falei que você fez. Gente, de onde que esse homem tirou essas informações, né? Ele está dizendo, arrepende de tudo isso, porque se você se arrepender, se você se converter, Deus vai te restaurar. E Ele vai trazer para você a benignidade de novo, vai te dar saúde novamente. Isso que está dizendo, arrepende, Jó. Olha aqui. E deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Gente, o homem está falando que Jó tem ouro escondido. E ele está dizendo assim, Jó, se você se converter, você vai ser restaurado. Se você afastar a iniquidade de você, da sua tenda, você vai receber a bênção novamente. Olha aí, ó. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros. O que ele estava querendo com isso? Ele falou, pega o ouro que você tem, ali, o ouro de Ofir, que devia ser um ouro muito precioso, e joga no meio das pedras do rio que está passando ali no fundo da sua casa.
Aí, quando você se despojar de tudo isso e do pecado que já cometeu, de tudo que você tem, aí você vai ser restaurado, Jó. Aí, então, o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente, então, te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Nossa, gente. Quantos amigos nós temos que são assim, né? Amigos que dizem que são amigos. Aí chega para você e dá aqueles conselhos maravilhosos, né? Não faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas com intenções por trás. Por que você acha que esse homem estava mandando ele pegar o ouro que ele tinha? Que ele nem sabia, não sei se ele sabia ou não, ele devia saber que Jó tinha muita riqueza. Ele falou assim, Jó, você pega o seu ouro, põe no pó, enterra, e depois você pega o de Ofir, que é o mais precioso, e joga no rio, entre as pedras do rio. O que ia acontecer, gente? Aquele ouro ia descer, 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 e quem ia estar lá na frente para pegar esse ouro? Ah, papai do céu aqui não era, né? Aí ele ainda fala assim, quando você fizer isso, você se arrepender, você confessar os seus pecados que você fez lá, você pegar o seu ouro, colocar no pó e depois jogar o resto no rio, aí Deus vai ouvir essa oração. Aí você vai orar, versículo 27. Orarás a ele e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza das tuas mãos. Gente, eu já falei no começo, quando nós começamos a estudar esse livro, de que o capiroto ele faz isso. Ele fala um pouco de verdade e coloca as ideias dele no meio, né? Ele distorce a verdade. Ele fala um pouquinho, como ele fez com Eva lá no jardim. Ah, o Eterno diz para você não comer, não comer, não tocar. E ela disse, não, é para não comer. Ah, então pode tocar. É igual isso aqui, ó, o amigo de Jó. Acusa, 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 né? Igual os psicólogos que a gente tem hoje, né? Os psicólogos que a gente tem hoje tá fazendo a mesma coisa. Fica tentando saber aonde é que você errou para você estar daquele jeito. Às vezes você não errou em nada. Às vezes é simplesmente um distúrbio, sabe? De química no seu corpo, que faz com que você entre em depressão, em tristeza profunda. E pensa, não, fez alguma coisa errada. Né? O que você cometeu para você ter entrado em depressão? Não, às vezes não cometeu nada, simplesmente uma falta de balanço químico no corpo. Aí depois te acusar e te dar uma solução, que nunca funciona, né, gente? É igual os amigos de Jó aqui, ó. Acusou, e depois fala, não, se você se arrepender e fizer isso, aí você vai ser perdoado. E aí os seus dias vão ser maravilhosos, tudo que você fizer vai ser bom, onde você tocar vai prosperar. Tá parecendo umas igrejas que tem no Brasil, né? Joga o seu ouro lá no rio. Tem umas igrejas que fazem isso, né, gente? Não, se você vender a sua casa e dar o dia para a igreja, o Senhor vai te dar 2 casas em vez de uma. Eu já vi essas histórias aí lá no Brasil. Quando eu estava lá no Brasil, tinha umas igrejas que faziam isso. Eu não sei se ainda continua, mas que tinha.
o amigo de Jó aqui. Tá vendo como essa técnica, essa técnica do capiroto é antiga? Pois é. Amanhã, ou depois de amanhã, a gente estuda mais a resposta de Jó. Você imagina o que Jó não vai falar, meu Deus do céu. Ai, ai. Com todas as acusações que foi feita a Jó, agora que ele vai ficar bravo mesmo, gente. Amanhã a gente vê como é que Jó vai responder a esse amigo. Nós já vimos hoje uma resposta de Jó. Estava muito magoado. Uma hora Jó está assim, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, né? Tá vendo, gente? Altos e baixos de alguém que está em depressão, de alguém que está em sofrimento. Tá vendo como isso é natural? A gente não pode julgar uma pessoa que está sofrendo. Uma hora ela está aqui, depois ela está lá embaixo. No capítulo que a gente tinha estudado antes, da resposta de Jó, ele estava lá em cima. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e aí aquilo que eu fizer ele vai restaurar e tudo, né? Aí agora, nesse capítulo aqui que estudamos hoje, ele já está lá embaixo. Já está lá embaixo. E aí o amigo dele vem e ainda dá uma cacetada maior para descer ele mais ainda no buraco. Esse livro está sendo, assim, um espelho para a gente, né? Está sendo um espelho para você, um espelho para mim. Vamos escolher melhor os nossos amigos, né, gente? Vamos escolher melhor os nossos amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ficou longo esse capítulo, mas eu precisava fazer. A gente vai acelerar um pouquinho. Quando tiver 2 capítulos menorzinhos assim, a gente vai fazer 2 para poder eu ir para Chipre só já com o prospecto de falar mais sobre Jesus de Nazaré. Tá vendo? Não se preocupe, a minha filha está muito bem lá em Chipre. Vamos ver como é que vai ficar a situação, né, gente? Se eu puder ir para Chipre, eu estarei em Chipre. Se não, que seja a vontade do Eterno. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde e orem pelos países que estão em guerra. Tchau, tchau.